Agora imagina, na sinagoga, incluíram no espaço da liturgia um momento para você amaldiçoar os hereges. Imagine só, a ruptura com a sinagoga ficou muito grande. Aí eu entendo por que João escreve no Apocalipse a sinagoga de Satanás, aqueles que a si mesmos se declaram judeus e não o são. Outro problema, filosofia grega e helenismo. Você tinha ali em Éfeso muito a filosofia, 500 anos antes de João, de um sujeito chamado Heráclito. Heráclito falava muito do logos. Heráclito que dizia, não se pode cruzar duas vezes o mesmo rio, tudo está em fluidez. E talvez por causa dessa situação que João, partindo do conhecido para o desconhecido, começa o evangelho dele falando do logos também, porque Heráclito falava do logos. Enachen rologos, kai rologos en proston theon, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Bom, em quarto lugar, nós temos movimentos dissidentes do cristianismo, como o gnosticismo, que diziam que Jesus não se encarnou, e eram membros da igreja, atrapalhando a igreja, ensinando coisas que os apóstolos não ensinavam. E João era tido, esse já está velho, ele já está meio caduco. Vamos adaptar o evangelho ao helenismo. Número 5, ex-seguidores de João Batista, que agora vinham para a igreja cristã. Como o próprio João também tinha sido seguidor de João Batista, quando João Batista morreu, os seguidores dele ficaram perdidos, e o lugar mais próximo que eles tinham era uma igreja cristã, pastoreada por alguém que também seguiu a João. Por isso que no evangelho de João, de cara, a primeira coisa que ele faz é colocar o contraste entre João Batista e Jesus, para mostrar que João Batista não era Messias, João Batista não era em pé de igualdade com Jesus. E em último lugar, a perseguição da idolatria de Éfeso que eu falei com vocês. Agora eu quero mostrar para vocês outros problemas que o autor do Apocalipse tinha. Nós temos alguns relatos, como de Atenágoras, que nos revelam os boatos que corriam pelas ruas de Roma contra o cristianismo. Porque hoje é muito fácil, numa civilização ocidental cristã, como a que nós vivemos, dizer, não, eu sou cristão. Às vezes até pensamos assim, alguém que não é cristão, não é gente boa. Eu tenho que cuidar com isso, porque há muita gente boa que não é cristão. Tem muito budista que é gente boa, tem muito muçulmano que é gente boa. E a graça de Deus os está alcançando também, tá certo? Até que, como nós vamos ver no Apocalipse, o anticristo esteja dominando o mundo plenamente e o mundo esteja polarizado entre os que têm a marca da besta e os que não têm a marca da besta, até que esse dia chegue, nós não podemos arvorar teologicamente que apenas aqueles que concordam comigo estão ao lado de Deus. Porque hoje Deus tem filhos espalhados em todo o globo, em todas as religiões e até fora delas. Percebeu? Mas vamos voltar ao boato daquela época em que não era tão politicamente correto dizer eu sou cristão. Pelo contrário, o cristianismo era uma religião ilícita para Roma. Olha os boatos que eles falavam em Roma contra o cristianismo. Que eram clandestinos porque o seu reino era o céu e não Roma. Eles eram alienados porque não tinham pautas sociais, porque eles não tinham discursos de ordem. Que praticavam incesto. Porque como os irmãos se referiam uns aos outros, chamando de irmão e irmã, saiu o boato, a fofoca, que eles tinham incesto, relação incestuosa, porque até o marido chamava a esposa de irmã. Outro boato, que eram canibais. Esse ataque surgiu por causa da Santa Ceia, porque eles diziam na ceia que eles comiam do corpo e do sangue de Cristo, então que praticavam canibalismo. Que eram infanticidas. Nós não temos muita origem desse boato, mas falavam que os cristãos sacrificavam crianças em culto para representar a Cristo. Que os cristãos eram perigosos porque eram discretos. E, finalmente, que os cristãos eram ateus, porque eles não aceitavam os deuses de Roma. Esta aqui era a principal divindade de Éfeso, a deusa Diana ou Deméter. A Deméter ou Diana, Artemis. Perdão o ato falho aqui, não é Deméter, esqueçam Deméter. Deméter era a deusa dos cereais, tanto é que em latim chamavam de Ceres, a mãe de Persépolis. Eu confundi totalmente de Persépolis. Aqui eu estou falando de Diana dos Efésios, tá bem? Essa imagem foi encontrada embaixo dos escombros do antigo templo de Deméter, ou de Diana.